gente, tudo bom? Hoje viemos contar como entramos na faculdade, porque a gente fica citando aqui, a gente tá no mestrado, a gente contou nada sobre como foi essa experiência de entrar na faculdade, né? Conseguir concluir um curso que é importante também. Exatamente. Porque você pode ter entrado, ter resistido, que também tem os seus motivos, né? Não vamos estar julgando sem saber. Aí tu bota aí, meu editor. Né? Enfim, o que acontece é que a gente não entrou pelo Enem, a faculdade que a gente estudou não aceitava o Enem na época, e hoje já aceita. Ela tinha o próprio vestibular, entendeu? E aí, a gente até chegou a fazer o Enem, eu fiz no segundo ano. Também fiz no segundo ano. Assim, Não deu em nada, né, amado? a prova extremamente cansativa e Bem assim, chatinho. euzinha, ficava repetindo em todos os momentos da prova: eu não sou obrigada, entendeu? Eu tenho 15 anos, eu tinha 15 anos na época, eu era segundo ano. Não que então, ela seja muito velha agora. Então assim, não tinha como de jeito nenhum mesmo se eu passasse, e não tinha como, enfim. E pra mim era um pouco complicado o Enem, porque o Enem era feito num sábado, domingo e um final de semana só na minha época. E porque eu sou adventista e guardo sábado, assim como várias pessoas que guardam sábado, mesmo não sendo adventista, a gente podia escolher fazer a prova, mesmo sendo adventista, só que a gente só começava a fazer a prova depois do pôr do sol, depois das 6 da noite. Então a gente passava a tarde inteira confinado, que era o tempo que a galera tava fazendo a prova normal, e a gente, adventista, guardadores do sábado no caso, só fazia a prova depois, né, que acabava o sábado. E isso já, tirava as nossas forças, porque a gente ia ter que ficar lá sem fazer nada o tempo todo. E o Enem já é uma prova cansativa, né? E pra mim, na época, ainda eu acho que era mais cansativa. Não sei se agora tá... Não, agora vai ser dois. Eu não tô fazendo, domingos, né, gente? Agora são em 2 domingos, não então... é 2 dias. Quem guarda Que sábado bom. não precisa Mais passar por esperar. isso. E, inclusive, quem faz o Enem, mesmo não sendo adventista, vai ter uma semana pra poder descansar, relaxar a mente, estudar outras coisas se quiser. Relaxar entre aspas, né? Porque eu acho que a pressão, ultimamente, que tá se colocando no Enem é muito alta. Então, é mais uma semana pra pessoa surtar. Mas, assim, é bom, por outro lado, porque, né, é mais uma semana pra você se preparar pra segunda Vou tentar etapa, não né? surtar. É meio chato essa pressão, gente. É chato porque a gente fica se pressionando por várias coisas. A gente quer terminar logo o ensino médio, a gente quer entrar logo na faculdade, a gente quer terminar logo. A gente quer tudo muito rápido. A gente fala porque a gente entrou no mestrado agora e a gente quer que as coisas aconteçam rápido e tudo mais, que termine logo, que a gente entre no doutorado. Mas curte, pô. Porque é legal, né? Essa vibe, quando a gente fez, a gente tava na escola. Então, tinha todo esse processo, as amizades eram mais legais, sei lá, você não se sentia tão pressionado porque a gente ainda era adolescente. E os nossos pais também não eram tipo de pais que fica: você tem que fazer faculdade, você tem que passar nesse Enem, você tem que fazer tal curso. Nossos pais é mais de boas, eles incentivam o estudo, mas segue o baile. deixa pra E gente também escolher. eu era muito nova, tanto quando eu fiz o vestibular quanto eu fiz o Enem. Então, assim, não houve uma pressão, assim, muito grande do meu side, não. Eu tava na idade normal, né? Porque, outra observação, quando eu fiz o Enem, eu passei no IFBA pra matemática, no IFBA de Salvador. Só que, o que é que acontece? Eu tinha 15 anos, então assim, eu não ia nem na esquina, dirá se mudar pra outra cidade pra fazer a faculdade, sendo que eu nem tinha terminado o ensino médio ainda, então... Eu nem lembro o que se deu do meu Enem. Mas Nossa, nem lembro. eu sei que, eu falei, pô, velho, no ano seguinte já falei, vou fazer vestibular pra UF, que era a universidade mais perto, universidade pública, uma das boas universidades daqui da Bahia, né, uma das 4 estaduais. E eu falei, velho, eu quero fazer aí um curso de coisas que eu gosto, eu sempre gostei de matemática. E aí vou botar matemática e vou colocar a segunda opção também, né, administração, porque tem um pouco de matemática. Um pouco. E aí fui fazer o vestibular. Na época o vestibular da UF eram 3 dias. Domingo, segunda e terça. Já não tinha problema do sábado, então não tinha que passar por essas paradas de ter que esperar e tudo mais. Eram 3 dias, então as provas eram menos assuntos, menos disciplinas por dia. E eu acho que o vestibular da UF, a galera falou assim, na época ninguém disse que conseguia entrar na UF facilmente, mas eu não tinha muito peso. Eu queria fazer faculdade, mas não tinha aquela, você tem que fazer faculdade. Que é o que a gente vê muito aluno aí, né?
surtando por causa disso. Surtando por causa de é que, tipo, tudo bem surtar, eu até entendo, mas, querendo ou não, é uma prova. E quando você chegar lá na faculdade, você passa por muita coisa. Então, assim, não vejo por que pressa pra ir lá passar pelaquela humilhação, entendeu? É bom. Relaxem, vocês que estão fazendo o Enem, que estão prestando vestibular, encarem como uma prova, como um começo de uma nova etapa na sua vida. Então, se esse começo atrasar um pouquinho, não tem problema. É mais tempo pra você curtir o que você não vai poder curtir estudando. Outra coisa, observação E estudando você vai poder curtir outras coisas, né? Você vai poder curtir outras coisas com outros contextos. Essa parte que você pode curtir agora, você não vai mais. Então, assim, aproveita. Calma, gente, nem é... Calma, tá? Exatamente. Só calma. Mas, no meu caso, quando eu fui fazer o vestibular, eu era terceiro ano. Eu fui fazer o vestibular com o mesmo pensamento que eu fui fazer o Enem. Tipo, você não precisa disso agora. Eu era terceiro ano ainda, então... Eu tinha 16 anos, então assim, zero possibilidades de eu entrar na faculdade. Então eu fui mais de boa, assim, eu me inscrevi com meu pai, minha família inteira, falando assim, não, tenta economia, tenta engenharia, tenta arquitetura. Eu falei, não, eu quero matemática, vou fazer matemática e acabou. Assim, eu nem tinha noção ainda, não tinha noção do que era licenciatura em matemática. Eu queria fazer algo com matemática e ponto. Eu acho que ela ia adorar fazer bacharelado, mas na nossa universidade, que a gente estudou, não tem, só tem licenciatura. E, velho, que legal essa parada de tipo, você não é obrigada a fazer. E outra coisa que é muito legal, muita gente fala assim, você fez matemática porque não tinha outra opção pra você fazer, não tinha outra coisa. Não, a gente fez matemática porque a gente queria fazer matemática. E a gente não tem nenhum preconceito com licenciatura, que a galera fala assim, tu vai fazer licenciatura porque tu não faz outra coisa. Porque a gente tem que respeitar os gostos e as vontades das pessoas. Exatamente. Tem gente que quer ser professor e tá tudo bem, gente. Professor é uma ótima profissão. Na verdade, eu nem queria ser professora mesmo, porque eu não tinha noção na época do que era licenciatura, mas era a única coisa que tinha. Então eu falei assim, vou fazer... exatamente. Vou fazer licenciatura em matemática mesmo, lá eu descubro o que é. Eu já tinha uma noção mais de que, tipo, licenciatura e tal, eu vou ser professora de matemática. E pra mim tava tudo bem, porque eu não queria ser professora antes, mas aí no segundo ano e no terceiro ano eu comecei a dar aula com meus amigos. Então, né, ganhar um dinheiro Caminho também. sem volta, viu, amigo? Eu queria dizer isso. E aí, eu, tipo, super gostei da experiência, assim, de ensinar alguma coisa a alguém, a pessoa entender. E eu falei, então ser professora de matemática vai ser legal, porque eu já gosto de ensinar pras pessoas e eu vou poder ensinar matemática, que é uma coisa que eu tenho facilidade. Na época eu tinha facilidade, agora eu tô só na luta mesmo, todo dia sendo humilhada. Enfim, voltando a como foi a questão do vestibular. Para que eu vou espirrar. Meu Deus. Não vou mais espirrar. Tá, aí o que aconteceu quando eu fui fazer o vestibular? Eu coloquei pra matemática sem meus pais saberem, né? Foi tipo, eles pagaram, mas eles não sabiam o que eu tinha escrito. E porque eles também não se importavam, porque quem ia fazer o curso era eu. Então, assim, eles deram sugestões, porque eles sempre são assim. Eles sugerem muitas coisas, mas eles sempre me deram uma abertura e liberdade pra eu escolher o que eu quisesse. E aí, o que aconteceu? No dia do vestibular, eu já não lembrava do vestibular, eu tava dormindo, entendeu? Eu tava na minha paz. E aí minha mãe falou, hoje que é o vestibular, você tem que fazer, não sei o que, me acordou. Gabriele, claramente, como sempre, nem aí, né? Foi, eu falei, caraca, o vestibular é hoje, misericórdia. Só vou porque vocês pagaram. Aí eu falei, pagou, né, tenho que ir. Aí eu fui, cheguei, assim, boca do horário. No caso, atrasada, como sempre, né, gente? Até agora nada de novo. Atrasada não, porque se fosse atrasada eu não entrava. Mas foi quase isso. Quase atrasada, né? Porque a galera chegou pra fazer vestibular, tipo, meia hora no mínimo de antecedência. Exatamente. E aí o que Só aconteceu? Só desesperadinho, Gabriel, como se não tivesse acontecido. Foi. Mais uma vez eu fiz a prova pensando, eu não sou obrigada, entendeu? Se eu passar, eu não vou poder cursar de qualquer jeito, que eu sou terceiro ano. E aí, eu não tava com nenhuma pretensão, não. Fiz o que tinha que fazer, o que eu podia fazer, o que eu consegui fazer. E na época, como eu tava no terceiro ano, as coisas estavam frescas na minha mente. Então, assim, só segui o baile mesmo lá e fui fazer a prova. O que aconteceu depois disso foi... Eu nem olhei nem acompanhei
O vestibular tava pra sair o resultado 30 dias depois. O meu e o da Mi não são os mesmos. A Gabriela é minha caloura. Ela entrou um semestre Antes. na minha frente. E aí, assim que eu fiz, eu falei, nem vou acompanhar, vai sair daqui a 30 dias, vou esquecer. Detalhe, saiu 15 dias depois, ou seja, saiu 15 dias antes do previsto. E eu falei, também não vou olhar, porque eu sei que eu tive uma pontuação horrível e é isso, porque, né? Quem é que faz a prova falando, não preciso disso e se dá bem, né? Gabriela. Eu me dei. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu fiquei em 14º, 13º. Foi alguma coisa assim. E eu fiquei chocada. Acho que a galera... Tipo, na mesma patamar, acho que é assim. Eu descobri... Que louco, né? Que louco. Eu descobri que eu tinha passado porque me deram parabéns. Começaram a me dar parabéns e aí... Outra coisa que, geralmente, pessoas que não estão muito surtadas com... sei lá, entrar na universidade acontece é que você passa e as pessoas te avisam que você passou, porque você nem olha. Inclusive, foi assim no nosso mestrado também. A gente passou... E outras pessoas vieram dar notícia. Não, nesse a gente já tava mais preocupada. Porém, a gente achava que ia sair no dia seguinte. E é um dia antes do que a gente esperava. Saiu. A galera falou, parabéns, não sei o quê. Foi bem engraçado, inclusive. Aí o que aconteceu? Me deram parabéns e tal. Eu falei, vou olhar. E aí eu vi a colocação, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus do céu, o auge. Passei, né? Aí teve aquele perrengue de tipo... Não sei se eu vou por causa da minha idade, porque eu não sei o quê. E aí meu pai, ele já fez faculdade nessa mesma universidade que a gente. Fez faculdade. Fez o curso. Fez o curso de História na mesma faculdade que a gente. E ele sabia como era passar pelo vestibular. Ele falou que não ia deixar eu passar por aquilo de novo. Porque ele sabia o quanto era ruim e eu já tinha passado. Aí a gente pediu uma liminar na justiça e tudo mais. E eu pude me matricular sem terminar o 3º ano. Mentira, eu terminei o 3º ano. Virado pra lua, né, amada? Só que eu terminei o 3º ano no CPA. E aí, tipo, deu tempo de eu entrar e ficou tudo ok, assim. Segui o baile lá na universidade. Continuei indo pra escola, estando formada. Peguei o certificado lá, ficha 19, eu acho o nome. E aí, continuei indo pra escola pra resenhar, bater uns papos. Gabriela indo pra escola faz isso. E detalhe, até aí a gente ainda não era amiga, a gente não se conhecia. E o que fez a gente se encontrar na universidade foi que eu tive que parar durante um semestre. Fui fazer outras paradas, demanda da vida, que aconteceu. E aí eu parei um semestre. E quando eu retornei pra universidade, ela tava, tipo, num semestre. Eu comecei a pegar disciplina junto, porque eu me atrasei, né, um semestre. E comecei a pegar disciplina bastante com a turma dela. E foi por isso que a gente se conheceu. Mas isso é história para outro vídeo. Exatamente. Então, galera, essa é a história de como a gente, dos nossos relacionamentos, né, com a matemática, com a universidade, o curso, com a universidade, o começo, né? Então, eu espero que vocês que estão aí no começo, entendeu? Não surtem, não se desesperem, gente. Entendeu? Fiquem calmos, que vai dar tudo certo. O que não der, a gente dá um jeito e... O que pode dar errado, como sempre diz Gabriele, né? Exatamente. E o nosso conselho é... faça uma coisa que vocês gostem, porque a jornada estudar não é uma coisa fácil e ela tem que ser minimamente prazerosa em alguns momentos. Eu sei que vai ser chato às vezes, né? Porque nem tudo dentro da matemática a gente gosta. A gente gosta mais de uma área específica, mas a gente tem que estudar outras. E se não for uma coisa que você realmente quer que seja outra pessoa que queira, não vai nem fazer sentido pra você. Quando vier a vontade de desistir, você vai desistir, porque durante a graduação a gente sentiu várias vezes vontade de desistir, mas a gente gostava minimamente daquilo que a gente estava fazendo. É isso, galera. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Se inscrevam, tá? E deem like pra gente poder contar histórias da graduação. Vocês vão gostar, eu tenho certeza.